Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 586. Capítulo 16, Livro dos Médiuns, né? Questão 196. O tema ainda é médiuns imperfeitos. Ontem nos vídeos anteriores, nós tivemos a oportunidade de falar dos médiuns obsidiados. Agora nós vamos falar dos médiuns fascinados, depois subjugados, levianos, né? Então, devagarinho nós vamos caminhando aqui. Então, na questão 196, Livro dos Médiuns. Médiuns fascinados. Olha só para ver. Médiuns fascinados. Mas existe médiuns fascinados? Existe. Né? Não só existe o médium fascinado no momento ali sendo enganado pelos espíritos, como também existe os médiuns fascinados por tudo que lhe é alheio. Né? Então a pessoa fica fascinada pelo carro do outro, fica fascinada pela casa do outro, fica fascinado pela fazenda, fica fascinado, você entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nós temos que aprender, gente, a raciocinar dessa forma. Porque obsidiado, nós já tratamos disso, desse tema. Não é só ali obsidiado, né? O médium obsidiado ali pelo espírito, não. Obsidiado pela casa do outro, obsidiado, né? Fascinado. Então, olha só para você ver. O médium fascinado são aqueles que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Explicando da melhor forma assim, eu gosto de arrumar algumas historinhas, algum jeitinho assim para explicar. Eu tenho notado, principalmente em São Sebastião do Paraíso, né, 2022. Vinha a São Sebastião do Paraíso alguns médiuns psicógrafos. Mas quando esse médium ia embora, olha, mas o que aparecia de pessoas nas casas espíritas querendo desenvolver o dom da psicografia também. Por quê? A fascinação. Foram aos trabalhos, viram aquele médium psicografando, ficaram fascinados pela psicografia, sem serem dotados da faculdade psicográfica. Então aquilo ali é uma obsessão, não deixa de ser também uma subjugação. Nós vamos tratar desse tema. Então é isso, por isso que o tema é médiuns imperfeitos, né? Porque são todos indícios de imperfeições que o médium tem que, através da doutrina dos espíritos, através da autoevangelização, do conhecimento, da disciplina, e policiando esses sentimentos negativos. Kardec, na época que ele estava trabalhando a codificação da doutrina dos espíritos, ele deparou com milhares de médiuns fascinados. Agora, é lógico que todo médium fascinado, ele sofre uma influência de espíritos inferiores. Olha só para você ver. Os que são iludidos por espíritos enganadores
Eles se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Olha aqui. Então são aqueles médios que são iludidos por espíritos enganadores. Mas a gente entende que o médium é aquela ferida aberta. O espírito enganador é a mosca que pousa ali naquela ferida. Então, se aquela ferida exposta, se você procura, né, curar aquela ferida, pôr uma faixa ali, um gás, uma coisa assim, a mosca, que é o espírito, não consegue enxergar aquela ferida. Então, o médium fascinado, os espíritos que o iludem, os espíritos enganadores, só age através deles, porque eles, médios fascinados, possuem aquilo que os espíritos enganadores, charlatões, mistificadores, você entendeu? Eles só atuam naquele médio porque aqueles médios possuem aquilo que eles necessitam, aquilo que eles satisfazem. Então, procuremos entender. O médium é que propicia aos espíritos benéfico ou maléfico o trabalho através dele. O médium disciplinado, o médium evangelizado, de acordo com a doutrina dos espíritos, é lógico que, por mais que sofra lá influência de espíritos enganadores, mas devido ao conhecimento que ele detém, ele consegue sobressair melhor, expulsando aquelas energias negativas, expulsando aqueles espíritos enganadores, charlatões, mistificadores e por aí em diante. O médium que não tem disciplina, que não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele não consegue discernir. Então, ele absorve todos aqueles sentimentos daqueles espíritos, todos os desejos, todas as imposições daqueles espíritos, ao ponto que, por exemplo, olha aqui, ó, por espíritos enganadores, e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Que isso quer dizer? Os espíritos enganadores, charlatões, mistificadores, eles imantam aquele médium fascinado de uma forma tão grande que o médium, ele passa a crer que realmente foi ali o apóstolo Pedro quem deixou aquela mensagem psicográfica através dele. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, o médium fascinado, ele recebe uma mensagem ali através da sua psicografia. E embaixo está escrito assim, apóstolo Pedro. Ele olha assim e fala, gente, recebi uma mensagem aqui do apóstolo Pedro. Ele é o primeiro a crer que realmente a mensagem é do apóstolo Pedro. Por que não? É do apóstolo Eurípides Barçanufo, é do apóstolo Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes. Por que eu estou dizendo apóstolos? Porque eles não são apóstolos do Cristo. Esses seres são emissários de Jesus. Então, emissários é o mesmo que apóstolo, é o mesmo que discípulo, entendeu? Então, eles são os primeiros a crer. Eles não duvidam daquela mensagem que, por vez, são todas apócrifas, são falsas.
foram transmitidas por espíritos charlatões mistificadores. Mas nós precisamos entender que esse é um processo que, se o médium não detém conhecimento da doutrina dos espíritos, ele adere, sim, que é de Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo e do apóstolo Pedro. E ainda tem mais, né? Ele aceita que aquela mensagem que ele acabou de receber é de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, gente, se no Brasil existe médiuns recebendo Nossa Senhora, a mãe de Jesus, agora você, para Jesus também se manifestar por aí, não está longe não, hein? Fique atento, hein? Jesus se manifestar, os 12 apóstolos se manifestar por aí, porque tem cabimento. Luiz, mas realmente Nossa Senhora se manifesta? Sim, Nossa Senhora se manifesta através de um médium aqui no Brasil. Só que por questão de ética, eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer quem. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar médium que recebe mensagens de Nossa Mãe Maria Santíssima no Brasil. Digita no Brasil. Tá falando mal, Luiz? Não. Isso é para a gente estudar. Nós temos que estudar essas questões. Isso é vaidade humana. Isso são médios obsidiados, são médios transtornados, são pessoas que não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, para você ver onde chega essas pessoas. Eu já fiz esse comentário aqui nos nossos vídeos, interrogando da seguinte forma: qual a importância de receber esses espíritos? Não há importância nenhuma, gente. A não ser para satisfazer o ego, para satisfazer a vaidade e para serem idolatrados pela humanidade. Agora, veja bem, quem idolatra esses seres são piores que eles. São piores. Esses seres que idolatram, esses que recebem esses espíritos renomados, são piores que eles. Porque não há necessidade. É vaidade. Isso é orgulho, né? Inflamado. Então, a respeito dos médios fascinados, são os primeiros, né, a aceitar que realmente não, tá aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, fresquinha, acabamos, quentinha, saiu do forno agora, me transmitiram aqui, ele me transmitiu, ele mesmo, ele não mandou representante nenhum, ele mesmo veio. Por qual motivo? Para que isso? É engraçado, sabe, que faz parte do tema também. Certas pessoas me perguntam assim, Luiz, mas já há muito tempo que as pessoas não me perguntam, porque eu acho que as pessoas, assim, não adianta, nós não vamos arrancar nada do Luiz, porque não arranca mesmo. É com o tempo. Olha, comigo é daquela forma assim, sabe? Eu respeito a natureza. Como assim, Luiz? Você planta a sementinha, leva-se 1 ano, 2 anos, 3 anos para ela crescer. Vem a primeira florzinha, vem a primeira frutinha. Eu sou daquele jeito. Eu sou devagarinho. Né? Então, muitas pessoas já chegaram em mim. Luiz, por um acaso você sabe o nome do meu mentor espiritual? Sim, sei, sim. Não, do meu guia espiritual? Sei sim. O seu guia espiritual é o meu guia espiritual. Como assim? O seu guia é o meu guia, é o guia da humanidade toda. É nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas não é de Jesus que eu estou falando não, Luiz. Mas você está falando do que então? Você
Você quer saber, então, o nome do teu mentor espiritual? É isso aí, tá vendo? A pessoa vem fazer pergunta sem saber o que tá perguntando. Aí ele cai para esparrela abaixo. Eu já pego ele pela cintura. Porque guia é uma coisa. Guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Guia e modelo o qual todos nós devemos seguir. Tem muitas pessoas que dizem assim, que Jesus é o guia, é o modelo da humanidade. Quando Jesus é o guia e ele é o modelo da humanidade? As pessoas não raciocinam, né? Jesus é o guia, é o modelo, o qual todos nós, a humanidade, devemos seguir. Olha que diferença. Só que as pessoas, por preguiça de raciocinar, Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Mas é assim mesmo, lidar com o Luiz não é fácil, não. Mas no final, a pessoa sai ganhando. Luiz, eu quero saber o nome do meu mentor. Ah, o seu mentor? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Vó Leontino, qual que é o mentor dos nossos amigos aqui? Ah, tá. Ó, Vó Leontino acabou de dizer aqui que o seu mentor chama-se Benedito Augusto da Silva. Quê? Benedito Augusto da Silva. Quem que é esse? Na última encarnação ele foi um lavrador. Trabalhava na roça, apanhando café, carpindo feijão, arroz. Não é Dr. Bezerra de Menezes, não? Não, segundo o Leontino, é esse nosso irmão aqui. Benedito Augusto da Silva. Ah, não quero esse mentor, não. Sabe por quê? Porque já me disseram que o meu mentor era Dr. Bezerra de Menezes. Mas por que todo mundo quer Dr. Bezerra de Menezes como mentor? Qual a importância? Ser o Benedito ou ser o Dr. Bezerra? Pra quê? Isso é vaidade. Nosso mentor maior é Deus. Esses seres, eles conosco se encontram por afinidade, por misericórdia. Mas não para a gente ficar aqui ostentando esses nomes, né? Mas é a fascinação, né? As pessoas fascinadas, nossa, a minha casa é a melhor, o meu carro é o melhor, o meu emprego, a pessoa é fascinada em tudo. Você entendeu agora, né? Não é só nas comunicações que recebe. Ela é fascinada em tudo que existe na Terra. Tudo que é dela é melhor. O carro dela é melhor que o carro do vizinho. A casa dela é melhor do que a casa do vizinho. As roupas dela é melhor que as roupas do vizinho. Tudo dela é melhor. E tudo que ela bate os olhos, ela fica fascinada. Quer porque quer, porque quer, porque quer aquilo. Então você percebe que o fascinado é uma úlcera varicose exposta. Ele é uma úlcera exposta. Nós não podemos, em momento algum, culpar os espíritos por atuar na condição de charlatão, de mistificador, de enganadores, de hipócritas. Nós não podemos julgar os espíritos. Tem pessoas que tudo que lhe acontece é culpa dos espíritos. São fascinados em julgar que os espíritos... Olha para ver. Tem pessoas que são fascinadas em culpar os espíritos por tudo que lhe acontece. Se tropeça, obra dos espíritos. Se perde a unha do dedão do pé, obra dos espíritos. Se vai descendo a calçada e vira o pé, os espíritos que não queria que eu fosse em tal lugar, mas eu vou. E a pessoa vai mancando, mas vai. Porque ela está desafiando os espíritos das trevas. E não tem espírito das trevas nenhum ali. As trevas ali é a pessoa. Com aquele comportamento, com aquele sentimento.
As coisas não são assim, gente, como as pessoas imaginam. Entendeu? Eu deparo com tantas situações assim, calamitosas, que eu começo a rir por dentro. Por dentro, porque por fora eu tenho que manter aquela carranca, né, para poder a pessoa não partir para cima de mim. Mas médios fascinados. E olha que existe médios, seres fascinados neste mundo de meu Deus, viu? Nossa, tem demais, né? Mas tem demais. Então, esse é o médios fascinados. E os médios subjugados? Olha só para você ver. Médios subjugados são, né? Aqui eu estou colocando são primeiro. Não está certo, não. Mas eu uso assim. São os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Olha só, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Mas aí nós temos que entender, né, que pelo fato aqui dado do tema médios imperfeitos, esses médios são detentores de algumas imperfeições que levam eles a sofrer todo esse processo de fascinação, de subjugação, de levianos, de indiferentes, de presunçosos. Porque se eles não possuíssem aquela enfermidade mater, né? Obviamente, esses espíritos subjugadores não as subjugavam. Então, por que a pessoa é subjugada? Por que a pessoa vive ali sob o comando daqueles espíritos subjugadores, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vão à Umbanda e eles ali fazem alguns pactos com determinados espíritos. Então, os espíritos ali, né, naquele pacto, dizem assim, ó, se você fizer isso, eu te dou isso, isso. Então, tanto aquele que recebe aquele espírito, ele está sob a subjugação daquele espírito, quanto também aqueles que foram lá em busca. Então você vai e pede aquele espírito. Eu vim aqui porque eu queria que o senhor fizesse um trabalho para acabar com o meu marido, ou acabar com a minha esposa, ou acabar com o meu parente, pronto. Você fez ali um pacto ali com aquele espírito. De alguma forma você fica subjugado àquelas entidades inferiores negativas. Porque nós não temos que fazer pactos nenhum com ninguém. Nem com o mal e nem com o bem. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós não temos esse direito de optar por essas situações. Então tem pessoas que vivem subjugadas ali naquele processo. Desde eras passadas, ele traz aquela subjugação, né? Que é aquela dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos, aquelas pessoas que passam tantas dificuldades, mas tantas dificuldades que as outras pessoas param e pensam, falam, meu Deus. E outra, se você tenta ajudar aquela pessoa, aqueles espíritos parte para cima de você e você quase sempre não consegue ajudar aquelas pessoas se você não vai até aquelas pessoas com aquela fé realmente, né? Com aquele amor, com aquele carinho, com aquela entrega.
O professor sempre me ensinou, nunca que atenda às pessoas carregando no teu coração aquela compaixão. Porque essa compaixão que vocês cultivam, ela é falsa. Aí ele me explicou. O que significa mais ou menos isso? Muitas pessoas vão ajudar as outras pessoas e ela fica tão comovida, mas tão comovida com o sofrimento da outra pessoa, que ela entra em depressão, angústia, melancolia, ansiedade. A pessoa fica... Não dá certo isso. Entendeu? Porque se nós nos destruímos quando somos solicitados a ajudar alguém, é porque nós não estamos preparados. Então nós temos que nos fortalecer melhor. Porque o soldado, ele não pode se esmorecer. Não é? O soldado não pode se esmorecer. Então, se ele se esmorece, ele não vai dar conta de continuar na batalha. Nós vamos para o próximo vídeo.